Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Joyce Dias e estamos aqui hoje novamente para mais uma pauta super importante. Para você que está chegando agora, esse é um programa composto 100% por professores da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, com pautas super importantes de todas as áreas, lá da pós-graduação. Então, se você ainda não conhece, acesse o nosso site, uninter.com/pós-graduação e conheça nossos cursos, né? Mais de 40 áreas, vários cursos, algum curso vai fazer aí parte do seu currículo, vale a pena conhecer. E hoje eu estou aqui com duas colegas de trabalho para falarmos de uma pauta super importante em comemoração ao Dia do Pedagogo, que foi dia 20 de maio. Então, vamos conhecer aqui essas duas professoras que também fazem parte lá do time da pós-graduação, a professora Elaine e a professora Paloma. Professoras, boa tarde, se apresentem para o nosso público, sejam bem-vindas. Obrigada, Joyce. Tudo bem, Paloma? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Elaine, trabalho na pós-graduação já faz algum tempinho. Agora estamos com a área da educação. Sou professora de pedagogia lá do comecinho da faculdade, aqui da própria Uninter. Lá na época era a própria Facinter, que hoje é a Uninter. Isso lá em 2005, que eu sou a primeira turma formada pela Facinter, que hoje é a Uninter. Muito bem, bastante tempo, uma trajetória bem Ontem, longa. Né? Muito bom. Eu sou a professora Paloma. E atuo minha formação é licenciatura em Educação Física, sou pós-graduada em Educação Especial Inclusiva e formação docente EAD e atuo na tutoria dos cursos da área da educação. E agora mestranda também, E agora né? mestranda também em Educação e Novas Tecnologias. Se Deus quiser, logo finalizo também mais essa etapa. Muito bem. Importante dizer que nós todas aqui, né, somos... Já fomos, né, e a Paloma também é aluna da Uninter, né, então somos formadas pela Uninter. Eu também sou pedagoga formada pelo Centro Universitário Uninter, toda a minha formação foi pelo Centro Universitário Uninter, algo que eu me orgulho muito, inclusive tem 13 anos que eu sou funcionária do Grupo Uninter, então sou pedagoga pelo Grupo Uninter, duas pós-graduação pelo Grupo Uninter, meu mestrado também pelo Grupo Uninter. Então, é uma honra muito grande. Cria da Uninter, Cria né, da professora? Uninter, né? Inclusive, me lembro muito que um post que o marketing fez a respeito da minha trajetória, eles colocaram, né? A Joyce realmente é cria da Uninter. Então, né, é assim que eu me considero. E assim como a Elaine, eu também sou de uma turma da Facinter, de 2011, né, um pouquinho mais para frente ali de você, mas eu também sou cria lá da Facinter, antes de se tornar centro universitário, nós ainda éramos faculdade ainda, mas enfim, né, estávamos caminhando para nos tornarmos centro universitário. Enfim, estou com essas duas professoras hoje para falarmos sobre a profissão do pedagogo. Cresceu muito essa profissão. Eu e a Elaine somos pedagoga, a professora Paloma é profissional da educação física, mas também trabalhou, né, com pedagogos durante a sua formação, então também tem muito para falar sobre essa profissão, porque com certeza contribuiu com a formação dela. Antes de nós começarmos a falar sobre essa pauta, eu queria dar início com uma reflexão, um pequeno texto que eu trouxe aqui para falarmos sobre esta pauta. Vem comigo. O Dia do Pedagogo, celebrado no Brasil em 20 de maio, é uma data que nos convida a refletir sobre a importância desta profissão essencial para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. A pedagogia como ciência da educação tem um papel fundamental na formação de indivíduos, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade. Os pedagogos são os pilares que sustentam o processo educacional, desde a educação infantil até a formação continuada dos adultos. Eles são responsáveis por desenvolver métodos de ensinos,
elaborar currículos, aplicar práticas pedagógicas inclusivas e, acima de tudo, por inspirar e motivar os alunos a aprenderem e a crescerem como cidadãos conscientes e responsáveis. Nesse sentido, a atuação dos pedagogos transcende as salas de aula, alcançando múltiplos espaços e contribuindo para o desenvolvimento integral do ser humano. O Dia do Pedagogo é, portanto, uma oportunidade para celebrarmos e agradecermos a dedicação desses profissionais que, diariamente, transformam vidas e constroem pontes para um futuro melhor. É um momento para reconhecer que, sem os pedagogos, a educação perderia seu norte e a sociedade sua esperança de progresso e de equidade. Ao refletirmos sobre a importância do pedagogo, reafirmamos nosso compromisso com a educação de qualidade e com a valorização daqueles que dedicam suas vidas à nobre missão de ensinar. Que esta data inspire a todos que reconhecem a importância da pedagogia e se engajarem na luta por uma educação mais justa e inclusiva, capaz de transformar o mundo. Então, esse programa é dedicado a esses profissionais que se formam e não só atuam dentro de uma sala para administrar escolas, mas que muitas vezes estão em sala de aula para substituir um professor, para, na falta deste professor, estar diante dos seus alunos, muitas vezes ali na pressa, elaborar um plano de aula, atender os seus alunos, porque um professor muitas vezes ficou doente, ou teve que se ausentar, ou está até mesmo em uma formação continuada. É o pedagogo que vai apagar o incêndio, é o pedagogo que vai suprir todas as necessidades que uma escola precisa. Então, muitas vezes nós temos em mente a figura de que o pedagogo somente administra uma escola, né, além da figura do diretor. Não, o pedagogo, ele mais apaga incêndio, né, meninas, do que ele administra uma escola. Então, a formação do pedagogo, ainda que agora, né, nessa sociedade mais contemporânea, ele tem um papel até um pouco mais amplo do que antigamente, né? Antigamente era mais ali na sala de aula, mais naquele espaço restrito. Hoje, dentro, né, do espaço escolar, no caso. Hoje é um pouco mais amplo. Hoje nós vemos aí um pedagogo dentro das empresas, dentro dos hospitais, dentro das ONGs. Graças a Deus, assim, conseguimos ver os pedagogos mais espalhados. Conseguimos, nós pedagogos conseguimos alcançar lugares maiores. Então, é sobre isso que nós viemos falar, né, da relevância do papel do pedagogo na sociedade. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a relevância dessa celebração, né? Porque toda vez que nós celebramos alguma data, nós trazemos para a sociedade o conhecimento a respeito de determinadas profissões, determinadas datas, determinados assuntos por meio das celebrações. Então, a celebração do Dia do Pedagogo tem certa importância também. Então, queria que nós comentássemos, né, qual que é a relevância da celebração do Dia do Pedagogo para a sociedade e também para os profissionais da área, né, porque também tem essa importância, até mesmo para os profissionais da área e para a sociedade como um todo. O fato de toda a sociedade reconhecer o que o pedagogo faz é muito importante. Né? Ele não está só em sala de aula, ele não está só dentro do espaço escolar. Então, são várias situações que não é só o planejar, não é só o orientar, são N situações que nós acabamos, né, enfrentando e acabamos também vivendo, não só em sala de aula, mas também fora da sala de aula. Então, no dia 20 de maio, que é o dia da celebração aqui no Brasil, é um dia muito importante para a gente não só refletir, não só pensar, né, sobre essa situação, mas também para a gente ter, assim, desempenhar um papel, uma formação educacional ainda melhor, não só com as crianças, mas também em relação à sociedade, né?
E a gente falou muito do ambiente escolar, de planejamento, mas tem um outro papel que é o principal, que é pai e mãe. Né? Chega pai e mãe, eu quero falar com o pedagogo, então o pedagogo ele já vem ali com aquela empatia a mais para poder acolher. Eu vejo isso, até a gente vai falar um pouquinho depois dentro da minha área, ele precisa ter uma empatia, um olhar mais humano ali, porque às vezes ele tem que parar tudo o que ele está fazendo, todas as demandas burocráticas, administrativas ou até mesmo a sala de aula, para atender um pai, para atender uma mãe, que às vezes o pai e a mãe ele só quer falar com o pedagogo ali da escola, não quer conversar com a professora da criança. Então, eu acredito que essa data ela vem realmente para trazer essa importância, né? Porque toda data comemorativa ela vem de um marco. Ela vem de um acontecimento, de uma importância. Por isso que é tão importante acontecer essas comemorações, essas pautas, a gente falar um pouquinho sobre isso, para que as pessoas não se limitem a lugares do pedagogo, né? Para que percebam que ele pode alcançar vários lugares e o tamanho do papel, não só ali dentro da escola, mas de toda a comunidade ali, né, em volta da escola. Exatamente. É muito bom a gente perceber essa relação do pedagogo com a sociedade, com a comunidade, né? Porque a escola não se limita somente ali à relação professor-aluno, aluno-professor. A comunidade escolar tem um papel e uma influência muito grande na educação, né? Que é entre aspas, o produto final, que é o nosso aluno. E o pedagogo, ele é esse intermediário, essa ponte muito importante. E quando o pedagogo, quando nem a professora Paloma comentou, quando chega um professor, eu preciso falar com o pedagogo. Ou até mesmo quando o pedagogo aciona uma família. O professor identificou algum problema, seja ele problema de cunho cognitivo ou de cunho comportamental, e precisa que, né, vai um pouco além ali daquela reuniãozinha chata que a gente tem, né? Nós já estivemos dentro de sala de aula, eu tive pouco convívio com a educação básica antes de entrar na Uninter aqui. Eu ainda era estudante de pedagogia quando eu entrei na Uninter, apesar de estar no último ano de pedagogia, todo o meu processo de estágio e tudo eu fiz na educação básica, então na educação infantil, depois ensino fundamental e médio, passei por escola, estive com pedagogas, né, sentada ali do ladinho da pedagoga, preenchendo papelada, então muito tempo, não posso dizer que a pedagoga perde esse tempo preenchendo papéis naquele processo burocrático, mas muito tempo que ela poderia estar utilizando para projetos maiores para a escola, às vezes ela está ali preenchendo uma papelada, plataformas, são várias coisas, muitas coisas que ela poderia estar pensando e designando para projetos maiores para a escola como um todo e até para a comunidade. E às vezes ela tem que parar tudo isso para ela atender um pai, e ela tem que parar para atender esse pai, porque ela precisa fazer esse papel de atendimento à comunidade. Ela precisa estar pronta e estar sempre de braços abertos. E isso é um dos papéis que é o que está na nossa pauta aqui, né? Uma das definições da profissão do pedagogo. Ela precisa estar de braços abertos. Também essa questão realmente da palavra que você usou, Paloma, de estar ali, uma questão mais carinhosa. Né? Empatia. É a empatia com a família, porque nem sempre é uma questão de você castigar um filho ou porque ele está indo mal na escola. Não é, às vezes é alguma intervenção que se precisa e que vai além dali de casa. É toda uma rede que precisa ser acionada, desde professor, pedagogo, pai, mãe e o aluno, para que funcione e que dê certo
a relação ali o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por isso que é tão importante o pedagogo, o professor, né? Tudo ali tá... E ele tem esse olhar, né? Isso. Dele conseguir identificar Isso, exatamente. o problema. E ele é, como a gente brincou antes, né? Ele é o bombril. Exatamente. Né? Ele é o bombril, porque ele tem 1001 utilidades Sim. lá dentro. Não é só a parte da sala de aula. Não, ele faz N situações. Exatamente, exatamente. E daí vem a questão das contribuições do pedagogo para a educação como um todo, né? Sim. E além disso ainda, para a formação dos professores, porque daí ele precisa também pensar na formação dos professores que estão em sala de aula, né? Porque ele é responsável pelos professores que estão lá em sala de aula. Além de tudo, além dele ser responsável por todo o espaço escolar, porque daí ele está à frente, todo mundo imagina que é o diretor que está à frente, o diretor também está à frente, né? Hierarquicamente falando, o diretor está lá no topo, pedagogo, né? E todo o corpo docente. Então, né? Então a gente sabe que realmente, né, o diretor está lá acima de tudo, mas é o pedagogo que vai pensar na formação continuada dos seus professores, pensar ali numa questão de avanço de tecnologia dentro da sua escola, o que ele pode proporcionar para os seus professores para que eles avancem ali nas suas formações. Então, além de tudo, ele ainda tem que tirar um tempo para pensar nesses avanços. Exato. Né, para os professores também progredirem, senão eles ficam ali naquela educação tradicionalista, naquele mais do menos. E daí sai cursos, né, o tempo todo, principalmente na educação básica, né? O Estado, o município está sempre oferecendo. E é ele que precisa falar, pessoal, saiu esse curso aqui, saiu esse outro curso aqui. Então, até na semana passada, a minha filha tem 8 anos e ela não teve aula na segunda-feira por causa do conselho de classe. E ela, mamãe, ninguém vai para aula hoje, nem os professores vão para aula, a escola vai estar fechada. Daí depois eu olhei o bilhetinho na agenda, que ia ter conselho de classe, e falei, filha, tá todo mundo lá o dia inteiro. E depois a escola fez um post, saíram de lá 8 horas da noite, a pedagoga e todas as professoras, porque é uma escola ali com 500, 600 alunos. Fazer o conselho de classe, tentar direcionar todo mundo ali certinho para fechar o trimestre certinho, é muito trabalho. E pensar nessa forma de como o professor vai agir em sala de aula, né? De que maneira, ou às vezes muitos professores, principalmente que estão começando agora, eles vão correr para o pedagogo. O que eu posso fazer com esse aluno? Que maneira que eu posso tratar com esse aluno? Então, é fundamental, não tem como funcionar, né? Sim, e o pedagogo, além de tudo, está ali para motivar esse professor, né? Porque é muito fácil, é muito comum nos depararmos com sala de aulas lotadas, com sala de aula, isso nós não estamos falando só em rede pública, a gente está falando em rede particular também. É muito comum, salas de aulas lotadas, muitas vezes, aí é um assunto que vai bem além, né? Nós passaríamos mais tempo do que o previsto para falarmos sobre isso, mas financiamentos curtos, principalmente na rede pública, materiais escassos, e o pedagogo está ali para trabalhar com isso também, né? Com a falta de recursos. Então, muitas vezes o professor chega para o pedagogo com ideias maravilhosas, querendo trabalhar com seus alunos. Então, ele chega todo empolgado e o pedagogo olha para aquele professor e diz: a sua ideia é ótima, não temos recursos. Não temos recursos, ou infelizmente, né, eu vou ter que abortar a sua ideia porque não temos recursos, ou não temos salas disponíveis, não temos espaço. Então, o pedagogo também tem que trabalhar com a frustração, às vezes, de um profissional, né, ou às vezes com a falta de motivação de ter um curso disponível e às vezes o profissional está cansado não porque já mais. Propôs tanta ideia e foi tesourado ali, né? E de repente surge ali uma oportunidade dele fazer um curso, mas é até às 8 da noite e o profissional tem família, o profissional também tem filho, né? A gente também tem vida e tudo mais. Então, é o pedagogo que está ali fazendo essa ponte, trazendo motivação para os professores. Então, veja, é todo um trabalho de gestão, é todo um trabalho de motivação. Então, é como a professora Elaine falou, é um trabalho de bombril. Bombril é o coração. É o coração da escola. De uma escola.
Que é o pedagogo. Que é o pedagogo Não que tem. faz funcionar. Então, a nossa pauta de hoje é isso, né? A celebração do Dia do Pedagogo, né? Que faz para fazer lembrar desse profissional de tanta importância dentro do espaço. Se você tem um filho, uma filha dentro, né, que ainda estuda, independente do nível, né? Se ainda está na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, com certeza existe um pedagogo ou uma pedagoga dentro do espaço escolar desse teu filho. Então, valorize esse profissional. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Propaganda, tá? Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Sejam bem-vindos de volta. Sou a professora Joyce Dias. E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a comemoração do Dia do Pedagogo. Dia 20 de maio, comemoramos o Dia do Pedagogo, esse profissional tão importante que está aí no espaço escolar, administrando, né, todo o espaço escolar. E eu gostaria de retomar esse segundo bloco com uma pesquisa que foi divulgado pelo INEP. É um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, foi divulgado agora em 2023. Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil. Então, as mulheres predominam em todas as etapas. Na educação infantil, elas são praticamente a totalidade de quem educa. Ensino brasileiro, em sua maior parte, é realizado por mulheres, do corpo docente composto por mais de 2,3 milhões de profissionais, 1,8 milhões, no caso 79,2%, são professoras. Na educação infantil, onde se inicia a trajetória escolar regular, elas são praticamente a totalidade de quem educa, no caso 97,2%. Já nas creches, 94,2%, no caso que é na pré-escola, né?
Os dados são do Censo Escolar de 2022, divulgados pelo Ministério da Educação, que é o MEC, e pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Anísio Teixeira, que é o INEP, em fevereiro. A mais importante pesquisa estatística sobre o ensino básico brasileiro revela ainda que a atuação feminina é uma tônica, também nas demais etapas. No ensino fundamental, no caso do 1º ao 9º ano, as mulheres são 77,5% dos 1,4 milhão de docentes. E no ensino médio, elas representam 57,5% do total de 545 milhões. A maior parte delas tem entre 40 e 49 anos. O censo também indica um padrão na predominância dessa faixa etária em todas as etapas de ensino. Mulheres de 30 a 39 anos representam 28,5%, seguidas pelo grupo das que possuem de 50 a 54 anos, 12,2%, e das que têm de 25 a 29 anos, 8,3%. Docentes com até 24 anos são 3,4%, e no caso, a educação superior, a edição mais recente do Censo de Educação Superior, 2021, mostra que 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres. Ou seja, nós meninas dominamos as docências, né? E infelizmente a gente tem visto, né, que as matrículas nos cursos de licenciatura têm caído, ou seja, os cursos de licenciatura, no caso, são os cursos que nos licenciam, né, que nos dão licença a lecionar, a dar aula, no caso, né? Então, existem muitos cursos de bacharelado que não dão licença para atuar em sala de aula, e tem os cursos de licenciatura que nos dão permissão, no caso, para atuar, né? Falando de forma, né, mais fácil de se entender, que nos dão licença aí, no caso, para atuar em sala de aula. E os cursos de licenciatura têm, né, já existem pesquisa mostrando que tem diminuído aí os números de matrícula, ou seja, o interesse tem diminuído, né? Eu tenho escutado, Joyce, alguns jovens, assim, eu vou fazer o bacharel, se nada der certo, eu faço a licenciatura depois. É sempre o segundo plano, é o plano B deles. Eles estão perdendo esse interesse. Por isso que a gente está com falta de professor ainda. Exatamente. Em todo o Brasil. Principalmente na educação básica, né? Principalmente por essa questão que nós estávamos comentando anteriormente. Por conta de salas cheias, por conta de falta de recursos, por conta de N coisas, que é uma pauta aí que a gente poderia tratar de forma separada, né? Uma delas, por conta, muitas vezes, de falta de formação continuada, porque uma coisa é você ter uma formação inicial, uma coisa é você ter ali a formação em pedagogia. Antigamente, muita gente fazia o magistério. Sim. Né? Que tinha ali o magistério. Na minha época, fazia-se o magistério, e daí para você trabalhar com a educação infantil, você eu, no caso, eu fiz o Instituto de Educação do Paraná. Que tem até, né, hoje, né? Porque senão você não poderia entrar em sala de aula para os pequenos. Uhum. Então, depois já veio, né, a parte da pedagogia. Né? Para você entrar em sala de aula, você também teria que ter a parte da pedagogia. Mas antes era só o magistério, os 4 anos de magistério, que não era fácil, e mais um ano do adicional, que a gente falava, que era o Instituto de Educação. E tem muitos professores atuando até hoje, que inclusive são professoras ótimas, que provavelmente já estão até para se aposentar, sim, que atuam na rede pública e que tem o antigo magistério. O antigo magistério, e não tem ainda a formação em pedagogia. Esse é o grande problema, né? Uhum. Porém, elas atuam em sala de aula com um amor gigantesco, sem né? dúvida. E com um trato com a criança que pode ser que muitas pessoas que se formaram em pedagogia não têm. Né? Também é outra questão que a gente pode discutir, porque
com essa modernização toda que nós temos hoje, as pessoas se formam em pedagogia ou em qualquer outra licenciatura e às vezes falta esse trato, essa questão humana, né? Que também é outra questão que a gente pode debater aqui. Hoje se fala muito em currículos contemporâneos, em formações continuadas contemporâneas, né? Que os professores e os pedagogos têm que estar sempre atualizados, né? Com currículos atualizados, trazendo formações. Eu, por exemplo, trabalho lá com formação docente, né? Docência no ensino superior, mas também tem cursos lá nossos da nossa pós-graduação que trabalham com formação continuada, com gestão escolar, que tem diversas disciplinas que envolvem essa questão contemporânea, né, currículo, né, para contemporaneidade. Então, a gente fala muito, né, sobre tecnologias e tudo. Só que a gente não pode esquecer da questão da empatia. Do lado humano. A gente não pode esquecer do lado humano, o afeto, porque a gente está trabalhando com educação infantil, a gente está trabalhando com o básico, com a base. Então, é importante sim, né, a gente tem aqui na nossa pauta, né, a formação continuada, né, os currículos das licenciaturas, isso é muito importante, porque a pedagogia que eu e a Elaine fizemos, ou até mesmo quando você fez o seu curso de educação física, provavelmente lá tinha alguma coisa relacionada ao espaço escolar. Quanto tempo faz que você se formou? 4 anos. 4 anos. Hoje, provavelmente, o currículo do seu curso já deve ter mudou. algumas adequações. Uhum. O meu curso e o da Elaine, então, nem se fala, né? Já teve muitas adequações, principalmente com a inserção das tecnologias. Exatamente. Né? Então, lá atrás, eu me lembro que quando eu ia fazer os estágios, eu me sentava com as crianças no chão e eu chegava em casa repleta de glitter e cola, EVA. Né? Provavelmente os estágios hoje, os alunos vão com o tablet e o celular na mão. E a chamada era ainda no livro... No livro. No livro físico. Exatamente. Eu vejo pelo meu filho que hoje ele estuda para as provas com jogos no computador. Tem ainda o livro, né? Tem ainda o caderno, mas ele fala, eu vou pegar o meu notebook porque eu preciso estudar para a prova. Você vai estudar para a prova ou você vai mexer no notebook? Ele, não, mas eu vou estudar para a prova porque tem um joguinho na plataforma da escola que eu consigo revisar o conteúdo e estudar para a prova. Então, ou seja, está tudo muito avançado, né? Nós sabemos disso. Mas e daí o lado humano? Não estou questionando a escola do meu filho, né? Não vamos não deixar bem claro isso, até porque não tenho nada a reclamar. A professora dele é maravilhosa, a professora adjunta também, tudo. Mas é importante pensarmos nisso também. E aí que entra o pedagogo, né? Fazer esse equilíbrio, né? Os meus professores estão atualizados, né? Porque algumas escolas, não todas, recebem muitas tecnologias, recebem ali toda uma formação tecnológica, os pedagogos promovem essa formação continuada, mas é importante também observar o professor e ver se ele continua ali tratando o seu aluno, né, com essa empatia, observando esse aluno, se ele, né, continua com esse trato. E daí entra a questão da inclusão, entra a questão da igualdade, da equidade, tentar ao máximo possível alcançar a equidade. A equidade é bem difícil, né? A igualdade a gente vai tentando alcançar, mas a equidade dá um pouco mais de trabalho. Né? E quando a gente fala de igualdade, aí a professora Paloma pode falar um pouquinho mais pra gente. Né? Na sua experiência com a educação especial inclusiva, principalmente no que tange essa questão da educação física, conta pra gente um pouquinho como que foi a tua experiência nos teus estágios, quando você vivenciou isso no espaço escolar, como que foi? Eu me lembro muito bem da pedagoga, inclusive da escola. Eu fiz o meu estágio em uma escola que tinha uma situação social bem vulnerável ali ao redor dela. Então, a pedagoga, ela sabia o nome do aluno, que ele não veio hoje de novo, e não era um aluno, eram vários. E ela, não, mas a mãe dele está doente. Ela tinha aquele olhar, assim,
muito centralizado para os problemas. E ali no meu estágio de educação física, como eu sempre gostei e estudei a educação especial, eu também fiz essa inclusão no meu plano de aula de utilizar táticas, brincadeiras, atividades diferentes para eles poderem vivenciar as situações, e ela achou muito bacana, porque ela não tinha visto. É que o pessoal não tem tempo, porque todo o corpo docente naquele momento da escola, eles estavam preocupados com aquela situação de todas aquelas crianças. Eu fiz o estágio no ensino médio, eu sempre trabalhei a minha vida toda com a recreação infantil, só com os pequenininhos, e foi meu primeiro contato com o ensino médio, que foi sensacional. Eu falo que eu adoro os jovens. Os jovens são... E eles mostravam o interesse. E ela me mostrou isso, essa maneira desse afeto, de ela chegar ao aluno, aquela sala cheia de professor, e fala, um levanta aqui, um abre armário. Chegar um aluno, ela conseguia se desligar completamente daquele ambiente que ela estava, e ela pegava pela mão, vamos lá conversar, vamos lá conversar. Então, eu senti muito isso, e levo isso hoje para a inclusão, né? Para a importância dessa inclusão do afeto. E eu gosto muito de acreditar que todos os professores que estão, os estudantes que estão se formando ali em qualquer área da educação, né? Eu gosto de acreditar que eles já vêm com uma empatia ali a mais, já tem um lugarzinho, um terreninho no céu reservado, porque não tem como você não usar empatia, principalmente ali na educação especial, inclusive que hoje a gente falou bastante da formação continuada, é uma área totalmente escassa no Brasil, que o pedagogo, ele também precisa lidar com essa situação. O papel ali na educação especial dentro da sala, principalmente ali na educação básica, que muitas vezes os pais estão em 2, 3 empregos, só deixam o pequenininho, principalmente as séries iniciais, só deixam o pequenininho na escola e vão buscar. Às vezes a professora observa algum comportamento diferente, né? Alguma situação diferente, a professora não pode chegar, o pai vir buscar, olhar e falar, olha, eu acho que o teu filho tem alguma coisa, ela tem que passar isso para a pedagoga antes. A pedagoga precisa fazer ali um breve relato, dar uma olhada, fazer um estudo de caso mesmo. Até porque é uma situação bem delicada. Bem delicada, né? Porque a gente fala, tem muita informação hoje, mas tem gente que não tem tempo de estar atento a várias informações, principalmente ali com os pequenininhos. Às vezes ali 8, 9 meses, 1 aninho, se está ali na creche é porque a família já não tem condição de ficar em casa e cuidar, já não tem um apoio, né? Então, eu acho muito legal isso, porque o papel do pedagogo nesse processo de identificação e sentar com a família, olhar e abraçar e falar, olha, o que precisar, a escola vai ter isso, aquilo, isso é muito importante, porque o professor de sala, ele não pode passar, ele não pode chegar, o pai veio buscar correndo, olha, eu acho que ele tem alguma coisa, e o pai leva a criança e vai com aquilo. Tem que ter esse lado humano, ele tem que abraçar. E eu vejo muito isso nas escolas que eu tenho contato. Principalmente hoje ali na educação especial, quando eles conseguem ver alguma coisa, perceber, é óbvio que o professor e o pedagogo não podem diagnosticar nenhum transtorno ou deficiência numa criança. Mas é muito importante esse primeiro olhar. É muito importante porque geralmente tá saindo dali um futuro diagnóstico para aquela criança, para ela ter um futuro melhor, para ela conseguir se desenvolver. Não só ali dentro, mas para fora depois, para ela conseguir ir para o ensino fundamental, para ela ir para o ensino médio, para ela conseguir perceber ali e conseguir vivenciar em sociedade, né, de uma maneira plena, saudável. E eu vejo muito isso agora, principalmente dos 5 anos para cá, que as pessoas têm enfatizado muito essa importância da educação especial e inclusiva dentro das escolas ou até fora delas. Eles conseguem já ter aquele olhar e dali a família já consegue ter um norte.
Ela não chega do nada, eu vou levar num psiquiatra, num neurologista, num psicólogo. Não existe isso, né? Eles conseguem ali ter um encaminhamento, e hoje uma escola ela consegue ter um suporte legal para esse público, por mais que ainda a gente tá pecando um pouquinho nessa formação continuada, mas quem tá ali tá conseguindo desenvolver e abraçar essa família que se sente totalmente perdida, né? Principalmente nessa primeira fase. Por isso que hoje a gente consegue ver crianças com deficiências e transtornos ali de 8, 9, 10 anos que estão desenvolvendo lindamente, estão lá no ensino fundamental, estão estudando, estão convivendo e socializando, e não só indo para a escola, sentando na carteira e voltando para casa. Isso é bom. E o pedagogo é aquele que vai... Porque muitas vezes o pedagogo ele não é o detentor do saber, né? Nem sempre o pedagogo ele tem uma formação específica em educação especial. Eu, por exemplo, sou uma pedagoga, mas eu não tenho uma formação específica em educação especial. Eu não tenho uma pós-graduação em educação especial, né? Tive lá uma disciplina quando me formei em pedagogia, que estava relacionada à educação especial, mas não foi uma disciplina aprofundada. Então, tenho ali um conhecimento básico, né, a respeito da educação especial, porém, sou incapaz de diagnosticar uma criança. Isso eu deixo para aqueles... Mas, porém, se estivesse num espaço escolar e uma professora viesse me relatar, olha, tenho o João, 7 anos, assim, assim, assado, estou notando que ele está com dificuldades de entender determinados comandos, assim, 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 assado, ela ia me passar, né, ia fazer ali pré-relatos. O que nós, pedagogos, né, vamos fazer junto com a família? Estamos notando, e isso tudo tem que ter muito cuidado, porque a família muitas vezes não está preparada, a família não acompanha a criança. Às vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa. Às vezes a criança é tão pequena que ela chega dormindo na escola e ela vai dormindo para casa. Eu me lembro quando eu deixava meu filho na escola, quando ele era novinho, eu deixava ele na escola, quase que tirava do berço dormindo, e eu chegava com ele dormindo em casa. E poderia ser que naquela idade as professoras pudessem já identificar algum traço de inclusão nele. E era a professora e a pedagoga que ia vir me trazer essa notícia. Então, por isso que é tão importante essa questão desse acolhimento, desse cuidado para levar essa notícia para a família. Leva-se a notícia para a família, dá o encaminhamento, a família vai fazer o que tem que fazer, e quando a família retorna com o laudo, o pedagogo entra novamente, porque daí ele volta para o espaço escolar, e daí lá dentro, depois de uma criança laudada, depois de uma criança com o devido laudo, entra de novo o pedagogo, porque ele tem que dar o encaminhamento para a criança. E tem que fazer, enquanto aquela criança estiver dentro da escola, ele tem que acompanhar. E tem que fazer acontecer, e é o pedagogo e o professor que vai fazer isso acontecer. Exatamente. Claro, às vezes a escola não tem todo o recurso, infelizmente, nem todas as escolas vão ter todos os recursos. Só que ainda bem, né? Graças a Deus a gente conta aí com salas de recursos específicos para determinados para necessidades educativas especiais. A gente tem salas para superdotados hoje, com altas habilidades, que são maravilhosas aqui em Curitiba, por exemplo, que as crianças conseguem se desenvolver lindamente. Então, tem evoluído ainda, acho que tem um longo caminho pela frente, que envolve, daí no caso, pedagogos, professores e especialistas. Mas eu tenho fé que isso ainda vai caminhar e vai deslanchar. Eu gosto muito de falar que na educação especial inclusiva, com todas essas alterações de termos, essas leis que vêm com cada transtorno, com cada deficiência, essas datas comemorativas, eu acredito que daqui 10 anos a gente viva assim, uma educação totalmente inclusiva em todos os âmbitos ali, não só direcionados a deficiências ou alguns transtornos.
E além de, às vezes a escola ela não tem, sempre vai ter um profissional ali dentro que vai ter a vontade, que eu já conversei com pessoas que não entendiam sobre alguns tipos de transtornos ou deficiências que estudaram por conta própria. Não, mas eu li isso, isso, isso. O que que você acha? Eu li. Hoje, às vezes, o professor está o dia inteiro dentro da sala de aula, ele não consegue, por exemplo, focar ali numa formação continuada. Ele vai estudar, ele chega em casa, ele procura artigo, ele procura vídeo. E eu acho muito interessante aproveitar esse conteúdo que a gente tem, porque é assim que eles estão conseguindo se virar e fazendo acontecer. Exatamente. E é muito importante. Qualquer conhecimento é importante, Exatamente. né? Nunca é demais. Nunca é demais. E nós, professores, a gente tem que sempre estar em conhecimento constante. E esse programa de hoje foi uma forma de proporcionarmos um pouquinho do conhecimento, né? Levar aí para você que está nos assistindo um pouquinho de conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer. A gente está chegando ao final desse programa. Gostaria de agradecer às professoras Elaine e Paloma por essa tarde, por, né, ter contribuído com essa pauta para falarmos da importância dessa data comemorativa. Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por vocês estarem aí nos assistindo. Para você que é pedagogo, parabéns pelo seu dia, parabéns pela contribuição com a sociedade, que eu tenho certeza que você já contribuiu ou está contribuindo. Compartilhe esse programa aí com outros pedagogos, com outras pessoas, né? Compartilhe conhecimento, agradeça pela contribuição também que esse professor ou que esse pedagogo já tenha feito para a sociedade. Muito obrigada. Venha conhecer os nossos cursos, é uma forma de fazer acontecer na sua profissão, né? Independente se você é pedagogo ou não, uma pós-graduação é uma formação continuada e é muito importante para a sua profissão. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.